Então, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Prazer revê-los de novo, receber todos vocês. Agradecemos pela participação nos últimos eventos e hoje também por todos que estão aqui. No último encontro que tivemos, ouvimos a explicação da professora Ana Luísa Ramazina Guirardi, falando um pouco sobre a questão da adaptação, que é vista como uma forma de transmediação na teoria do Wellstrom. Então, ele traz um outro olhar, né, para a adaptação que é tratada de diferentes maneiras em muitos campos teóricos. E depois também escutamos a professora Elaine Duziak falar sobre a narrativa transmídia no segundo Wellstrom, que era um ponto assim que pode ter gerado um pouco mais de dúvidas. Eu mesma fiquei com algumas perguntas e já anotei as perguntas para fazer com as professoras no último encontro, então relembramos esse ponto para vocês também. Vamos enviar o formulário novamente hoje, para quem tiver dúvidas. Se tiver, as professoras vão responder todas elas em um bate-papo na nossa última aula, que será na segunda-feira que vem. Hoje teremos mais 2 apresentações e a Melissa vai fazer a pequena introdução para vocês conhecerem quem são as professoras de hoje. Boa tarde, mais uma vez a todos e a todas. A gente tem hoje a apresentação da professora Clara Mateus Oliveira, que é professora adjunta de literatura de língua inglesa na UFCG. Ela é doutora em estudos literários pela UFMG e também ela é mestra pela mesma instituição. E a gente vai ter em seguida a apresentação da professora Cristine Fickelcherre de Matos, que é docente do programa de pós-graduação em Letras e Linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela também é professora na graduação de Letras aqui em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente começa com a Clara? Acho que sim, acho que é isso mesmo. Compartilhar a apresentação aqui. Tá certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Apresentar. Enquanto a Clara está compartilhando, a gente aproveita para lembrar também de manterem as câmeras desligadas, quem puder, o microfone tomar atenção também, para ele não ficar ligado e atrapalhar a apresentação. E no final a gente vai encaminhar a lista de presença, então fiquem atentos, mas é mais para o final do curso, tá bom? Certo. Ótimo. Então, antes de começar, eu preciso agradecer o convite da Ana Luísa para estar aqui junto a esse time incrível, discutindo a perspectiva do Lars Ellistrom sobre os estudos da intermedialidade. É uma honra estar aqui. E obrigada a todo mundo que veio participar do curso, mesmo que hoje seja feriado em muitas cidades do Brasil. Então, muito obrigada por estarem aqui. Bom, como o título da aula indica, o meu objetivo hoje, né, nesse mini curso, é discutir o modelo do Wellstrom em relação às mídias digitais. E são 2 motivos pelos quais eu escolhi tematizar isso, né? O mais evidente é que a minha própria pesquisa trata desse assunto, mas o recorte específico que eu vou fazer hoje tem a motivação de responder uma pergunta que é muito relevante quando a gente tem contato com essa teoria, e com muitas, na verdade, que é, mas e daí, né? E o que eu faço com isso? Então, eu queria tirar um pouco do caminho a ideia de que teorias servem para a gente colocar coisas em caixas, ou que a teoria do Lars Ellistrom serviria para a gente classificar os produtos de mídia. Porque se fosse esse o caso, o que a gente teria seria um modelo que ele teria um fim em si mesmo, né? Ele encerraria em si mesmo. E existe um valor, né? Eu não estou querendo eliminar o poder e o potencial desse vocabulário compartilhado, né? Esse modelo, ele oferece que pesquisadores de intermedialidade compartilhem um vocabulário e compartilhem uma perspectiva, e nós ganhamos muito quando quando nós temos essa possibilidade de compartilhar o mesmo vocabulário com outras pesquisadoras que estão interessadas em fenômenos e processos semelhantes ao que nós estamos investigando. E o Lars Ellistrom, ele entrega, né, essa possibilidade de um vocabulário compartilhado.
Mas o objetivo desse modelo não é que a gente possa distribuir produtos de mídia em caixinhas, né? Então, esse modelo que está sendo apresentado nesse mini curso, ele oferece uma perspectiva que vai possibilitar que a gente compreenda os produtos de mídia e grupos de produtos de mídia através de um entendimento de que as mídias compartilham um esqueleto em comum, né, que já foi apresentado aqui no mini curso, que é chamado de modalidades. Né? Então, só lembrando que é um esqueleto irredutível, né? Todas as mídias, então, são materiais, espaçotemporais, semióticas e sensoriais. E nas palavras do Lars Ellestrom, as 4 modalidades das mídias formam um esqueleto indispensável, sobre o qual todos os produtos de mídia são construídos. Fecha aspas. E aí eu aproveito para deixar claro que nessa aula, citações em português de As Modalidades das Mídias, que é um texto fundamental para a discussão do modelo do Lars Ellestrom, são da tradução publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul, que foi coordenada pela Elaine Druziak, que já foi mencionado nesse curso anteriormente. Então, eu estou tentando trazer as traduções, né, dos conceitos como constam nessa publicação. Então, a partir desse entendimento, né, esse entendimento de que todas as mídias compartilham desse mesmo esqueleto, o modelo do Ellestrom vai possibilitar que nós, pesquisadores de intermedialidade, a gente tenha um roteiro de investigação, né? Ele serve como um convite para que a gente possa compreender de qual forma o nosso objeto de pesquisa é material, né? Como é que essa ou esses produtos de mídia se manifestam em termos espaçotemporais? Ou como é que essas mídias constroem significado, né? Como é que se dá a modalidade semiótica? Ou como que essas mídias são sensorialmente perceptíveis? Então, para tangibilizar um pouco essa conversa, para entender para que serve, né? Para onde eu vou e agora, o que eu faço com isso, né? Como isso pode me ajudar na minha própria pesquisa? Então, para tangibilizar um pouco isso, eu vou apresentar hoje como é que o modelo do Lars Ellestrom, mais especificamente esse debate sobre as modalidades das mídias, porque, né, um recorte é necessário. Então, eu vou focar na questão das modalidades para deixar claro para vocês como é que esse modelo guiou a minha investigação a respeito do que eu argumento, né, ser um tipo de mídia qualificada, que são as transmediações ou adaptações, né? A Ana Luísa já apresentou muito bem essa questão aqui. Então, como é que são essas transmediações de obras do cânone literário de língua inglesa para as mídias sociais? Isso é o meu objeto de pesquisa. Então, na minha pesquisa de doutorado, que foi orientada pela professora Thais Diniz, o meu objeto de pesquisa foi um fenômeno que alcançou tração nas mídias sociais durante a segunda década aí dos anos 2000, quando companhias de teatro ou produtoras de conteúdo digital, elas elencaram atores profissionais para interpretar personagens literários nas redes sociais por períodos de tempo determinados. Pode ser que vocês tenham ouvido falar ou até assistido essa adaptação, transmediação representada aí no centro, que é The Lizzie Bennet Diaries, né? Uma transmediação de Orgulho e Preconceito da Jane Austen para uma série de vídeos produzidos para o YouTube a partir ali de 2012 até 2014. E eram vídeos que eles emulavam o estilo dos vlogs que existiam e eram populares naquela época. Mas além de Lizzie Bennet Diaries, né, outros exemplos incluem o hashtag Shakespeare No Filter, que foi uma iniciativa do British Council em 2016, que é esse terceiro exemplo aí, esse feed do Instagram, e foi uma iniciativa de levar 3 peças do Shakespeare para o Instagram, né, que foram Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta. Mas para o objetivo da aula de hoje, eu quero focar aqui, então, em analisar e discutir modalidades do Ellestrom nessa produção que é a primeira, que aparece aí com essa carinha bem antiga do Twitter, que quem estava no Twitter ali na primeira metade
na segunda metade, né, da primeira década do século XX, lá em 2016, logo quando ele foi lançado, 2010, 2006, 2007, 2008, ele tinha essa carinha aí. Essa é uma produção de 2010. Então, essa primeira foto, onde está escrito Julieta Cap 16, está ali representando Such Sweet Sorrow, que é a produção na qual eu vou focar hoje para falar, então, das modalidades das mídias digitais. Então, Such Sweet Sorrow é uma transmediação de Romeu e Julieta que foi produzida pela Royal Shakespeare Company. A Royal Shakespeare Company é uma companhia de teatro inglesa que recebeu a Carta Régia, né? Logo do período da fundação, então é uma companhia de muito prestígio na Inglaterra e no mundo, e eles produziram essa adaptação, essa transmediação de Romeu e Julieta da peça para o Twitter. Então, ela foi performada principalmente no Twitter durante um período de 5 semanas em 2010. E nessa época, o Twitter era uma rede social muito diferente. Por isso, eu estou colocando aí esse layout antigo, para a gente lembrar que não é o X, né? Que hoje o nome da plataforma é X. Não mudou só o nome, mudou muita coisa. De lá até os tempos de hoje, né? Naquela época, então, em 2010, o Twitter era uma rede que era usada para microblogging, então os usuários, majoritariamente, eles usavam a rede como uma espécie de diário, compartilhando atualizações das vidas pessoais, e a rede ainda não tinha suporte para fotos ou para vídeos, eram só a foto de perfil, né? Uma foto por conta, e então, existia também um limite, além de não ter fotos nem vídeos, o texto precisava estar no limite de 140 caracteres por mensagem, por tweet, o que incluía espaço e pontuação. Então, para Such Sorrow, a Royal Shakespeare Company convidou aí 6 de seus atores para trabalharem e para interpretarem um dos 6 personagens principais da peça. Então, a gente tem a Julieta, o Romeu, o Mercúcio, a Ama, o Teobaldo e o Frei Lourenço. E os autores da peça, eles escreveram documentos diários, e eram documentos individuais, que falavam dos eventos principais da vida ali de cada um desses personagens naquele dia. E com base nisso, os atores que interpretavam esses personagens, eles postavam atualizações em tempo real dos eventos ficcionais da peça nos perfis do Twitter. Então foram criados 6 perfis, um para cada personagem, e os próprios atores administravam o perfil e postavam em tempo real atualizações seguindo aí o enredo da peça. Ou seja, né, no final das contas, quem seguiu os personagens acompanhou através de atualizações no Twitter, desde esse primeiro contato entre o Romeu e a Julieta até o desfecho da peça, que foi acontecer 5 semanas depois. E a audiência pôde também interagir com os personagens e, com frequência, a audiência era respondida pelos atores que administravam o perfil. Então, agora, eu queria analisar as modalidades das mídias que estão em jogo, né, quando a gente está analisando um tweet. Em termos de materialidade, os tweets são produtos midiáticos não sólidos. Um tweet típico, ele vai ser composto de uma ou mais frases, né, de texto verbal escrito, e eles são sequenciais, porque linguagem é sequencial, mas os tweets não são temporais, porque o tweet não muda com o tempo. E só para relembrar, né, essa questão de mudar com o tempo foi muito bem exemplificada pela professora Miriam no nosso primeiro encontro, quando ela fez aquele exercício de fechar os olhos, né? Nós podemos tentar a mesma coisa aqui. Você pode fechar seu olho, você pode abrir seu olho, o tweet vai permanecer idêntico, porque ele não é temporal. E aí, por falar em olhos, né, a percepção do tweet se dá através dos olhos, porque a modalidade sensorial que está sendo ativada aqui nesse processo é a da visualidade, né? E por último, em relação à modalidade semiótica, os tweets são um tipo de mídia baseado principalmente em símbolos, né, que são as palavras escritas, e embora os sinais de pontuação, eles também podem ser usados para criar sinais icônicos, né? Um exemplo aí que com alguma frequência os personagens usam símbolos como esses que eu coloquei aí, símbolos de pontuação, para criar emoticons, né?
que era uma característica que se compartilhava com outros tweets da época. Então, e aqui a gente tem um signo icônico, né? Porque ele vai fazer uma referência a como é que um rosto sorrindo se parece. Então, esse é o primeiro passo que seria possível numa investigação. Analisar de forma detida os elementos que constituem o todo. Então, no caso, pegar um tweet e analisar, né, ou pegar alguns tweets para tentar entender se essa análise ela é generalizável ou não. No caso de Such Sweet Sorrow, a produção inteira é composta de 3.942 tweets e é bastante generalizável essa análise. Mas, além disso, existem vídeos, existem áudios, existem playlists que, embora o Twitter não tivesse suporte, não oferecesse suporte, esses conteúdos eles eram postados em outras plataformas e eram linkados no Twitter. Mas é fato que o tipo de mídia que foi mais usado em Such Sorrow foi o tweet. Mas as outras transmediações, né, que eu analisei, como o Lizzie Bennet Diaries, é composta de vídeo no estilo de vlog, então é uma análise que cabe ser feita, né? O que é que estilo de vlog significa? Então, é entender isso, fazer essa análise. Depois, as peças do Shakespeare No Filter são majoritariamente compostas de fotografias digitais compartilhadas no Instagram. Então, assim, nessa primeira etapa, analisar as modalidades de forma individual foi uma coisa uma etapa que serviu para mostrar como que as produções são semelhantes. Só que o meu objetivo de entrar nessa pesquisa e de entrar nessa investigação, a hipótese que eu tinha é que ainda que existissem diferenças midiáticas significativas, porque a gente estava falando aí de uma produção como essa que eu estou discutindo, que é Such Sweet Sorrow, que é basicamente composta de texto verbal escrito, mas também existe Lizzie Bennet Diaries, que é basicamente composta de conteúdo audiovisual, e Shakespeare No Filter, que é basicamente composta de conteúdo fotográfico, né, fotografia digital. Então, essa primeira análise, ela vai evidenciar a semelhança, mas a hipótese que eu tinha é que existia algo de muito comum nesse processo, apesar das diferenças midiáticas significativas, que isso era evidente, né? Então, a minha hipótese de que esse processo de transmediação de texto literário para a rede social poderia ser considerado um tipo de mídia, para isso eu precisava analisar e entender quais eram as semelhanças, né? Então, essa foi a contribuição mais importante do modelo do Ellerstrom para a minha pesquisa, possibilitar analisar um conjunto de produtos de mídia buscando por semelhanças. E uma análise do conjunto dessas produções que constitui esse corpus, a partir dessa perspectiva, vai revelando algumas coisas, né? E algumas dessas generalizáveis para as mídias digitais no geral, outras não. Mas uma primeira que é generalizável é que existe uma materialidade comum a todas as mídias digitais, visuais ou auditivas, que é o bit, né? Então, o bit, que é uma abreviação aí de binary digit, né? Dígito binário, é a unidade básica da informação digital. Então, todas as palavras, todas as imagens, todos os tweets, todas as vlogs, selfies, né? Elas são longas sequências de bits. Então, a gente tem o pixel, que é a materialização visual da informação que é partilhada e armazenada em bit, e temos também as ondas sonoras, que emanam dos alto-falantes do smartphone ou do computador, e que são realizações auditivas de informações que também são compartilhadas e armazenadas em bit. E a materialidade do bit é não sólida, né? Eles podem ser armazenados em dispositivo digital e transferidos através de cabo de dado e também de comunicação sem fio. E aí, assim, tecnicalidades da parte, o fato de toda a mídia digital ser materialmente a mesma tem implicações muito significativas. Então, porque isso possibilita que a mídia técnica de exposição de todas essas produções sejam a mesma, né? O Twitter, o YouTube, o Instagram, eles são exibidos aí em telas digitais, planas, bidimensionais, que vão realizar os pixels que formam os textos verbais e as imagens visuais, que podem ser estáticas ou em movimento, e com esses alto-falantes que emitem as ondas sonoras. Então, o desktop, o laptop, telefone, a TV, né, smart, são dispositivos eletrônicos que podem ser usados de mídia técnica de exibição para produtos de mídia digital. Quando se trata de modalidade sensorial, as adaptações da literatura para as redes sociais, né,
elas são visuais e auditivas. E na época dessas produções, o Twitter era principalmente visual, o YouTube era principalmente audiovisual, né? E o Instagram, ele era visual e audiovisual, porque ele estava começando a ter suporte para vídeo também. Então, quando se considera as modalidades semióticas, e a gente dá, então, esse outro passo, e eu não vou me ater aqui muito, porque eu tenho certeza que a Cristine, na apresentação dela, ela vai focar mais nisso, mas quando a gente considera a modalidade semiótica, essas transmediações, elas são constituídas principalmente de símbolo e de ícone, né? Porque, como foi mencionado anteriormente, os sinais nos tweets são principalmente simbólicos, né? Porque a gente está dizendo ali de uma linguagem que é baseada em convenção, então a gente está falando de signos, né? De signos que são basicamente simbólicos, os signos da linguagem, e por outro lado, as fotografias que são predominantemente icônicas, porque por causa desse tipo de representação baseado aí na semelhança visual. Então, mas o que eu queria dizer também, chamar a atenção aqui para um outro passo que foi importante, uma discussão aqui, que diz respeito à indexicalidade, porque não é uma coisa muito frequente, especialmente quando a gente está dizendo de Search with Sorrow, né, os sinais, os signos indexicais, que eles são usados aqui no Search with Sorrow, muito com relação às fotos de perfil, né? Então, nessas fotos de perfil, deixa eu mostrar aqui, nessas fotos de perfil, a gente faz uma ligação entre um corpo, entre um ser humano e esses registros digitais, né? Esse arquivo digital. Então, embora a produção, a performance aqui, ela seja na maior parte do tempo descorporizada, essas fotografias ela coloca o corpo de volta, né? Ela lembra da presença de um ator. E é muito interessante isso, porque através dessas produções que elas são ficcionais, elas acabam evidenciando que a identidade desses personagens é algo que é muito construído, né? Algo cuidadosamente construído, que não é uma identidade que ela existe de forma factual. Então, quando a gente considera a modalidade semiótica, acaba sendo notável que essas transmediações, elas evidenciam a fabricação de identidade no espaço digital. Então, é uma discussão interessante. Mas, por fim, a maior contribuição do modelo do Lars Ellerstrom na investigação que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, que foi feita durante meu doutorado, diz respeito à modalidade espaço-temporal. Porque a modalidade espaço-temporal, nas adaptações da literatura para as mídias sociais, tem características que são muito interessantes. Em primeiro lugar, né, e são realmente distintivas. Em primeiro lugar, a temporalidade desempenha um papel importante porque essas adaptações elas são realizadas durante períodos de tempo muito longos. Então, esses fragmentos do Search with Sorrow, eles foram publicados ao longo de 5 semanas, né? É uma quantidade, um período de engajamento com o produto de mídia relativamente extenso. E quando a gente pensa em Lizzie Bennet Diaries, isso é ainda mais evidente, né? Porque tem um ano antes do último episódio regular e tem um outro episódio especial mais de um ano depois, então totaliza mais de 2 anos entre o primeiro ato e o epílogo. E no Shakespeare No Filter é aproximadamente um mês, né, de, de, de compartilhamento de fragmentos narrativos. Então, a duração dessas apresentações é consequência de uma característica das mídias sociais, que são essas publicações que têm esse caráter de transmissão em tempo real, tanto de evento público, tipo um festival de música, como um evento privado, um pedido de casamento, um chá revelação, uma rotina de cuidar com a pele, né? Enfim. E essa sequência de eventos fictícios representados, elas vão se desenrolar durante semanas, meses ou até um ano da vida dos personagens. E as adaptações, elas optam por fazer essa equivalência entre o tempo, né, a duração da apresentação e o tempo real. Então, os eventos eles são representados em toda a duração ficcional, que existe essa progressão do tempo diegético e do tempo cronológico que é vinculado. E além disso, com esse slide que vocês estão vendo meio caótico, que eu quero chamar a atenção, diz respeito à espacialidade das mídias sociais digitais, né? Que é essa qualidade espacial fragmentária. Então, quando a gente considera o ambiente das mídias sociais,
e aqui a gente está vendo vídeo curto, mas com o Twitch é parecido, com os vlogs também, com as selfies no Instagram, né? Então, enquanto a gente está lendo um livro, as páginas de um romance ou lendo uma peça, né, elas são ligadas umas às outras, mas os fragmentos de mídia social, eles são desconectados. Então, quando essas produções são revisitadas, a gente fica com uma impressão falsa, porque como a performance já aconteceu, se você entrar hoje no perfil da Julieta, você vai ter uma impressão falsa de que existe uma continuidade, mas isso não representa a forma como elas foram recebidas, né? Então, se você entrar hoje lá, você vai ver organizado de forma cronológica, mas essa não é a experiência do tempo da performance. Porque no tempo que separou o primeiro e o último incremento aí da produção, né, esse último fragmento narrativo, as pessoas que estavam seguindo os personagens, elas iam tendo contato com pequenos fragmentos que eles apareciam no feed da mídia social, que é esse fluxo digital de informação que pode ser organizado aqui, né? Isso que eu estou mostrando para vocês de forma algorítmica, mas ele também pode ser organizado de forma cronológica. E ele vai apresentando diversas fontes dentro de uma plataforma, né? Esses fragmentos, então, eles vão aparecer no meio de notícias, em meio de vídeos de pessoas, de vídeos de humor e conteúdos de humor e atualizações da vida de familiares e amigos da própria pessoa, né? Que tá acompanhando a produção, enfim. Então, e como consequência disso, nem todos os membros da audiência vão ter acesso a todos os fragmentos da produção. Então, em relação a Lizzie Benedarius, por uma característica do YouTube, que é de fornecer o número de visualizações de cada vídeo, a gente pode ter evidência aí da recepção fragmentária. Porque se nós vermos, por exemplo, que o episódio mais assistido é o primeiro, e ele tem mais de 3 milhões e meio de visualização, mas que o segundo mais assistido é o 98º, né, que tem 1.700.000 visualizações, a gente vê que a maior parte das pessoas, né, grande parte do público, assistiu ao episódio 98º, mas não assistiu aos outros episódios que ligam, né, o primeiro ao 98º. Então, essa espacialidade descontínua da adaptação desse tipo de transmediação, né, da literatura para as mídias sociais, resulta aí nessa recepção fragmentária, que seria algo comum nas produções analisadas. Então, eu vou encerrar aqui só trazendo quais foram as contribuições do modelo para a minha análise, o tipo de coisa que o modelo do Lars Ellerstrom revelou para mim, para que eu pudesse, a partir daí, entender esse tipo de produção a partir de uma nova lente, de uma nova perspectiva. O objetivo não era enquadrar nas caixas, o objetivo era identificar semelhanças e, a partir daí, poder desenvolver uma análise. E foi isso, assim. Então, o objetivo foi só demonstrar mesmo como é que esse modelo pode guiar o nosso olhar, pode iluminar semelhanças e de semelhanças, né? Mas semelhanças mesmo quando a gente trata de mídias que, à primeira vista, elas podem parecer tão diferentes. Eu espero que tenha ficado claro, e é isso. Opa, aí, que legal, Clara. Que muito legal ver a sua pesquisa sendo apresentada assim, e ouvir você falar do Elestron também foi muito enriquecedor. Tenho certeza que muitas pessoas aqui ficaram ou com perguntas ou comentários. Não se esqueçam de que vocês podem fazer essas perguntas e comentários diretamente aqui do link que a Melissa fixou. E agradeço mais uma vez pela sua fala. E agora a gente tem a professora Cristine, né? Tô entrando aqui. Aí. Oi, tô entrando aqui. Tá tudo meio lento. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Sim. Ah, que bom. Só falta me ver, né? Aí, agora foi, estamos te vendo. Legal. Bom, então, muito obrigada, Melissa. Melissa vai passar os slides para mim, porque a internet aqui está bem ruimzinha. E, bom, para encerrar, assim, né, tudo que nós comentamos, eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente,
do que as colegas mostraram, porque elas foram explicando os conceitos e exemplificando como que esses conceitos podem ser aplicados. E a minha proposta, Melissa, se você puder passar, como está aí no segundo slide, é verificar a base peirciana da teorização geral do Lars, né, e especificamente do modelo de comunicação centralizado na mídia dele, né? Por quê? Porque ele faz referência, né, aos conceitos, às teorizações do Peirce, e, às vezes, isso acaba constituindo uma certa dificuldade, né, para os pesquisadores da nossa área, porque, como o Lars mesmo diz, né, nós não temos uma tradição de estudar o Peirce, né, e toda a contribuição dele na área de estudos literários, teoria literária e tal. Eu coloquei aí esse livro por quê? Porque nesse livro, diferente do outro, ele vai se ater mais aos conceitos peircianos, ou seja, ele vai estar fazendo ali a costura, né, dos elementos que ele já tem do Peirce, a partir dos quais ele vai desenvolver aí novas propostas, novos conceitos e esse modelo que, como já foi dito aí pelas colegas anteriores, ele foi expandindo, né, um modelo que não é redutível, né, ele colocou ali o mínimo do mínimo para ser o elemento original a partir do qual tudo pode se expandir, e aí ele deixa um material em aberto para a gente também. Então, eu acho que o que a Clara falou é muito importante, porque tem sempre essa questão, né? Nós estamos num tempo depois do pós-estruturalismo, e muitas pessoas se perguntam, até mesmo lá no Congresso da Suécia, houve esse tipo de discussão, se, diante aí da proposição, toda a contribuição do Lars, nós ainda estamos numa proposta, num tipo de análise estruturalista. Eu acredito que não. Eu acho que, né, a fala da Clara também sinaliza nesse sentido. Então, por favor, Melissa, a gente vai avançando, né? Todo mundo já conhece o Lars aqui das outras aulas, e ali eu resolvi colocar o Peirce, porque todo mundo fala dele, mas ninguém nunca imagina como que ele era, porque ele é de um tempo, né, de um período em que a divulgação imagética através de meios de comunicação não era comum. Então, tem ali uma ou duas fotos dele e só. Podemos passar. E aí, eu acho que passou um. Não. Ah, sim, eu coloquei os dois livros agora para falar exatamente dessa diferença. Não vai dar tempo de eu falar de tudo e mais como que ele pegou do Peirce, se transformou e ampliou, né, depois dessa primeira proposta que está no primeiro livro, Medialidade, ali traduzido. Né? Então, no final, vou fazer um desafio para vocês nesse sentido, por favor. Bom, então, aqui, esse esquema que vocês já viram, né, que é esse esquema inicial, irredutível do Lars, tem esses elementos, né, que já foram comentados, do valor cognitivo, a transferência, o produto de mídia, né, a parte ali do produtor, a parte do perceptor, né, que é um termo que ele adota. E aí as palavras dele eu citei aqui, né, que o importante, a princípio, desse modelo é que a gente precisa considerar que algo está sendo transferido, né, um valor cognitivo. Dois locais separados entre os quais a transferência ocorre: mente do produtor, mente do perceptor. E uma fase intermediária entre esses dois locais separados, né, ou instâncias, que possibilita a transferência, é ali que se localiza o produto de mídia. Pode passar? E aí, depois de explicar o esquema, ele complementa. Ele diz, bom, aqui a gente precisa considerar
4 processos, né, para a gente, a partir daí, conceituar outros elementos. Que há um ato de produção entre a mente do produtor e o produto de mídia, né? Então, ali entre os dois círculos iniciais, um ato de percepção entre o produto de mídia e a mente do perceptor, então, o segundo círculo e o terceiro, e um valor cognitivo dentro da mente do produtor e dentro da mente do perceptor. E, por último, uma transferência de valor cognitivo através do produto de mídia. Então, ele mesmo, né, dá o passo inicial, como se a gente estivesse acompanhando ali, a partir do que ele produziu. É interessante porque dá para aplicar o próprio processo dele, né, como um produtor ali de alguma coisa que vai ser transferida, e depois, né, a partir do estabelecimento desse modelo, quais são os elementos que ficam possibilitados ali, conceitualmente, que o modelo acaba produzindo. Podemos ir adiante. Eu destaquei em vermelho elementos que depois, no final, a gente vai retomar, que são elementos que vêm, né, da contribuição do Peirce, com outros nomes, mas aí eu quero fazer uma reflexão com vocês e espero que isso gere muitas perguntas, porque a associação entre dois teóricos muito complexos, como são Peirce e Ellerstrom, é um desafio, né? Então, eu espero que vocês também tragam muitas perguntas, porque nós, né, que estudamos esses teóricos sempre temos perguntas. Eu estou entendendo todo o tempo, nunca acabo de entender esses dois. Tá bom. Eu elaborei aqui tentei, né, gente, pelo amor de Deus, tá? Tentei elaborar um esquema gráfico que pudesse minimamente dar conta dos elementos, né, que o modelo do Ellerstrom vai trabalhar. Então, vocês vejam, de um lado, nós temos aspectos qualificadores, né? Isso está relacionado às mídias qualificadas, que vão abarcar aspecto qualificador contextual e aspecto qualificador operacional. Nós temos as mídias técnicas, que também já tiveram um desdobramento depois, né? Nós comentamos isso algumas aulas, os professores anteriores, que vai possibilitar, muitas vezes, até inventar ali, né, um tipo de produto de mídia que anteriormente, antes daquela mídia técnica, não era possível. E, né, do lado direito, nós temos os traços básicos, que são aí trabalhados pelas modalidades, a modalidade material, modalidade sensorial, modalidade espaço-temporal e a modalidade semiótica. Eu destaquei ali, né, com esse círculo pontilhado, que essas são as mídias básicas, né, e as 3 primeiras modalidades são as modalidades pré-semióticas. Né? E aí a gente já começa a ter que refletir sobre essa palavra, né, semiótica. Então, uma coisa que eu destaquei, podemos passar para o outro slide, é que todos esses elementos, eles estão em jogo só ali naquele círculo central. Tudo isso já está em jogo ali. Por quê? Porque a mente do produtor e a mente do perceptor vão ter esses elementos em jogo também. Mas tudo isso já entra em consideração só de considerar ali o produto de mídia, porque ele está se definindo, né, por todos esses elementos. Tá? Pode passar. Então, vejam como é uma coisa complexa, né, grande, porque abarca muitas coisas. E aí a gente vai para a semiótica peirciana. O que o Ellerstrom, né, trouxe da semiótica peirciana, que ele, né, cita várias vezes, de uma maneira até fragmentada, não cobrem nenhum tipo de explicação assim inteira do Ellerstrom, porque o próprio Peirce explicou tudo da maneira mais fragmentada possível.
Mas o que eu destaquei aqui é uma coisa que me parece muito importante, é que ele concebeu os estudos dele como uma fenomenologia. Esse elemento faz toda a diferença, na minha opinião, para toda e qualquer teorização estruturalista, né? A das caixinhas, das funções e tal e tal. Como já havia estudos filosóficos sobre fenomenologia, o Peirce quis se diferenciar, porque a fenomenologia tradicional, né, dos filósofos tinha certos parâmetros que ele não queria trabalhar, ele queria incluir outros, né, e não ficar restrito àqueles que já eram tradicionais nos estudos de fenomenologia. Ele resolveu dar um nome novo, né? Então, a fenomenologia peirciana se chama faneroscopia. Esse nome absolutamente não pegou. Você pode perguntar aí, vocês podem perguntar aí para muitos professores de semiótica, e talvez eles não se lembrem. Mas por que ele fez isso? Para diferenciar desses estudos de fenomenologia já, né, consolidados. E o que é a faneroscopia? É a ciência que estuda o fâneron, né? E aí, o fâneron é o fenômeno, a fenomenologia estuda o fenômeno, a faneroscopia estuda o fâneron. Então, é a fenomenologia peirciana estudando o fenômeno peirciano, na concepção dele. E como que ele concebe, né, o fenômeno? É a totalidade coletiva de tudo que está, de alguma forma, o sentido presente à mente, independentemente de corresponder a algo real ou não. Ou seja, se a gente é capaz de conceber na nossa mente, é um fenômeno. Não comunicou? Não tem problema, né? Você está só pensando naquilo? Não tem problema, já tem um fâneron aí em jogo, tá? Mas é lógico que as coisas vão se complicar ao comunicar esse fenômeno. Bom, Melissa, por favor. Então, voltando aqui a esses conceitos criados pelo Peirce, eu destaquei essa coisa da fenomenologia e do fenômeno, porque esse é o guarda-chuva que vai abranger todas as conceituações tríades peircianas. As pessoas costumam dizer assim, se em Saussure tudo é binário, em Peirce tudo é triádico, né? E até um comentário, por causa das questões da terminologia, né? O Ellistrom, ele se refere a essa questão de três apenas no caso de ícone, índice, símbolo, e aí ele usa a palavra tricotomia. A dicotomia e a tricotomia, pela etimologia, indicam, né, aquilo que se divide em dois, divide em três. Realmente, no caso do signo, essas classificações, né, de ícone, índice e símbolo, dá para a gente pensar que é uma divisão em três tipos. Mas o Peirce também vai ter ali algumas ponderações que, né, vão deitar isso por terra. Mas as outras tríades peircianas são todas dinâmicas. E aí é que eu acho que há uma herança muito importante para tudo que o Lars foi estudar, né, e conceituar e teorizar. Eu coloquei aqui as três tríades mais importantes, que são a tríade do signo, né? Então, a gente vê o Lars usar bastante a ideia do representamen, do objeto e do interpretante. Isso até é muito importante, porque em várias ocasiões a gente vê o Lars falando em objeto. Essa é uma palavra muito traiçoeira, por isso que eu coloquei ali objeto ou referente. Porque o que o Peirce teorizou? Ele construiu ali a ideia de representamen e interpretante, que até certo ponto corresponde ao significante, o significado saussuriano. Mas tem um terceiro elemento que na linguística
não tem, que é o objeto ou referente, né? E o que seria isso? Eu vou fazer um pequeno suspense e eu já falo. A outra tríade é essa que nós já comentamos, ícone, índice e símbolo. E a outra tríade muito importante é a tríade primeiridade, secundidade, terceiridade. Então, nós vamos explicar uma por uma, todas as três são muito famosas, né, e usadas, são conceitos muito usados de toda a teorização do Peirce. Pode passar? Por favor. Então, a gente vai uma por uma. Aqui, né, na de representamen, objeto referente, no representamen, ele diz que é assim, é aquilo que tem valor de signo, estou resumindo, tá? Muito, para quem o percebe. É como se você percebesse que alguma coisa tem algo para você decodificar, né? Porque aquilo é um signo. Há uma discussão muito grande em relação à percepção, e depois a gente vai ver que tem uma tríade adicional que integra essa discussão, de que se você não percebe que tem alguma coisa com valor de signo, talvez você não perceba absolutamente, né? Então fica aquela dúvida. Se eu não tenho nada que me faça olhar para aquilo pensando, é um signo, calma que eu vou, né, ali decodificar, tem um valor cognitivo ali para eu entender, e esse seria um primeiro momento muito superficial, digamos assim, né? Mas a nossa mente é muito rápida, né? E aí você vai associar isso. É difícil dizer, né, o que vem antes, o ovo ou a galinha, mas associa, por isso que eu coloquei aí esse triângulo com um processo dinâmico, você associa com algum modelo externo à linguagem, pode ser um modelo material ou puramente mental, extraído do repertório cultural, ou seja, né, da nossa vida social, enfim, dos significados que são construídos na sociedade. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Se a gente considera um signo verbal como navegar, num outro tempo, as pessoas teriam contato com o representamen e falavam, opa, aqui tem alguma coisa para eu entender, né? Tem valor de signo. E aí associaria a algo externo à linguagem, por isso que é o objeto, mas é o referente, não precisa ser nada exatamente concreto, pode ser um processo, pode ser uma abstração, que seriam embarcações marítimas. Navegar é o que se faz com embarcações marítimas. Com o tempo, o mundo muda, os objetos mudam, os referentes mudam. Então, hoje em dia, eu tenho certeza que, ao entrar em contato com um signo verbal como navegar, a primeira relação com o objeto referente não será embarcação marítima, né? Embora isso continue fazendo sentido também. E aí, o último elemento, que é o interpretante, eu coloquei ali a significação do signo, ou seja, é como se, de repente, aquilo que tinha um valor de signo, e a gente não sabia bem o que era ainda, né? De repente, aquilo se consolida como, sim, é um signo e quer dizer isso, isso e aquilo. Mas, até chegar nisso, o Peirce define o interpretante como algo processual. Então, eu coloquei lá, processo que busca estabelecer relações na mente daquele que percebe e interpreta e que lança mão de outros signos que traduzam o sentido do que é percebido. Então, essa é uma coisa muito, muito bacana, que o Peirce diz assim, nenhum signo será percebido diretamente, né? Então, essa era uma diferença dele com a fenomenologia, né? Os sentidos. Não, os sentidos não são suficientes. Por quê? Porque se você lê a palavra bombom, vê um bombom ou come um bombom, você vai
processar. O que é bombom? É um doce, né, pequeno, diferente de uma torta, geralmente é de chocolate, enfim, é um confeito, né, elaborado, não é como, sei lá, uma bananada. Então, tudo isso é o que ele diz. Você tem contato com um signo, você vai associar com um referente, mas isso vai desencadear uma série de outros signos, né, que vão ter ali um processo até você chegar a um representante, um interpretante final e dizer assim, tá, concluí, né, e ele fala de juízo interpretativo, juízo final, para você concluir. Então, muito complexo, né, a gente está falando de um signo, imaginem, todo um texto, uma obra visual, enfim. E essas coisas, elas são dinâmicas, porque os representantes vão mudar em função do interpretante, que muda em função do objeto, né? E vice-versa, né? No sentido contrário também. Então, isso dá uma complexidade e uma abertura para elementos que o Lars vai considerar, e depois a gente retoma para falar disso. Pode mudar, obrigada. Então, a outra tríade que eu coloquei é aquela que já foi muito comentada, que o Lars chama de tricotomia, né? Significação por similaridade, que é o ícone, significação por causalidade ou contiguidade, e esse é o índice, e significação por convenção socialmente estabelecida, né? Então, aqueles elementos que, como a Clara estava dizendo, estão constituídos pela nossa linguagem verbal, né? Os idiomas, com toda a sua complexidade. Pode passar. Sim, perdão, esqueci, não. Também tem essa circularidade, porque, embora a gente possa considerar como uma divisão em três, né, há um processo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem ícone com símbolo, porque há muitos ícones que adquirem, né, um feitio, um valor simbólico. Então, por exemplo, toda fotografia, por definição, é icônica, mas tem certas fotografias, a do Che Guevara, a da Marilyn Monroe, que adquiriram, né, um status simbólico. Então, as pessoas veem a foto da Marilyn Monroe e falam, ela é um símbolo sexual, né? E aí, quer dizer, o ícone deixou de ser meramente ícone. Então, essas mudanças também vão alterando, né? O que é índice. Agora a gente tem outra ideia de certo signo, porque houve uma mudança, uma causalidade, uma contiguidade. Então, essa relação entre ícone, índice e símbolo também se altera, também é dinâmica. Por favor. E a última tríade lá que eu tinha destacado é aquela que mais comumente, não que se restringe a isso, as pessoas designam por semiose, porque as pessoas entendem que tem um processo, os nomes também acabam sugerindo muito, né, pelo primeiro, segundo e terceiro, que designam, no caso da primeira idade, a qualidade imediata, antes de atribuirmos qualquer significação. Vejam como isso tem muita relação com o representante, né? A secundidade, que é o estabelecimento de relações de significação. Então, você estabelece relações, seja com referentes ou objetos, seja com outros signos, né, que vão dar ali uma série de nuances, das mais abstratas e complexas, por exemplo, ideológicas, até, né, as mais concretas, como, por exemplo, falar, esse formato eu conheço, me lembra alguma coisa que seria mais, às vezes, um pouco icônico, às vezes um pouco indicial. E a terceira idade,
que é a conclusão do processo de significação com a produção de um significante final. Então, quando você estabeleceu várias relações, você chegou, né, a uma interpretação, um juízo final, um significante, um interpretante final, todas as expressões são usadas. Tá? Pode passar. Bom, tem uma última tríade, como eu tinha falado para vocês, que eu acho que vale a pena comentar, porque ela é bastante, digamos assim, polêmica, né? O Peirce, a base da reflexão do Peirce sempre foi a filosofia, e ele parte das reflexões de lógica, lógica, né, como pensamento filosófico. Então, a lógica ocidental, ela é, por definição, dedutiva, né? Raciocínios dedutivos. Aquilo que todo mundo já deve ter ouvido falar de, como é que era mesmo? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Essa é uma lógica dedutiva. Mas ele vai se perguntar se não há nada anterior a isso, né? Que seria uma inferência hipotética. Antes da gente conseguir estabelecer uma relação entre premissas para chegar a uma conclusão, como quem argumenta para os outros ou para si mesmo, não, eu vejo que isso parece com aquilo, tem cheiro daquilo, então é aquilo outro, entendeu? Ele vai entrar com essa ideia da abdução. A abdução seria uma inferência ainda no estado hipotético. Vejam como tem relação com o representamen, tem relação ali com a primeira idade, né? E ele vai estabelecer relação também com o ícone, tá? Então, seria uma inferência, né? Uma capacidade de conclusão hipotética, né? Ela ainda é assim uma coisa que eu sempre penso nessas categorias do Peirce como quem está olhando assim, né? Ainda tentando chegar a alguma ideia. Aí você passa para a inferência lógica, tá? Essa inferência lógica, ela já é capaz de estabelecer relações de sentido. E, por último, ele diz que depois da inferência lógica, tem a inferência probabilística, que é o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo é aquele em que, por exemplo, raciocínio indutivo a gente usa para falar de pesquisa de intenção de voto, né? Você vai lá e pesquisa, sei lá, 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas disseram que vão votar no candidato tal ou tal, aí o resultado da pesquisa é, sei lá, 56% diz que votaria, e aí a gente diz, não, ele ganharia hoje. É probabilístico, você já conseguiu fazer a dedução, você imagina, né, uma situação hipotética, você aplica aqueles elementos de inferência lógica, da lógica dedutiva, e aí você diz, provavelmente, né, será assim. Mas as pessoas confundem muito, como se fosse dedução. Mas é um quadro mais complexo, porque você deduziu e depois projetou aquilo, fazendo ali uma relação com um cenário hipotético, futuro, virtual, imaginativo. Pode passar. Eu coloquei ali que essa parte, essa tríade, né, ele, especificamente, o Peirce diz que tem esse caminho da abdução para a dedução, da dedução para a indução. Né? A gente vai fazendo sempre esse percurso. E essa reflexão dele inclui muito fortemente as ideias de percepção, percepto, que é um termo que ele cria aí para usar, e ele diz que a percepção, no nível da abdução, ela é além do sensorial, né? Não depende exclusivamente dos sentidos. Tá? E aí ele vai dizer que há um processo gradual de cogitar, do cogitar ao interpretar. Você vai fazendo, né, esse processo. Pode passar.
Bom, eu coloquei todas as tríades aqui porque o Peirce ele faz um trabalho muito complexo de relacionar um com o outro, né? Então, ele diz, olha, a relação de significação mais simples é ainda a primeira idade, o representante perceber mais imediatamente as relações icônicas, né, que são por similaridade. Aí ele vai associar, então, objeto referente, índice, secundidade de dedução e, né, os outros lá que são o interpretante, né, o símbolo, a terceira idade e a indução. Pode passar. Bom, eu coloquei agora de Peirce a Ellerstrom para a gente tentar fazer essa relação. Não é só que o Peirce está fundamentando elementos ali, o Ellerstrom está fundamentando elementos ali no Peirce, né? Eu acho que, realmente, se não fosse a possibilidade aberta pelo Peirce, seria difícil o Ellerstrom abrir, né, tantas possibilidades teóricas e conceituais para a gente também. Então, eles fazem muito bem o que o verdadeiro cientista, produtor de conhecimento, não sei como dizer, pesquisador faz, que é pegar o que o teórico anterior desenvolveu e levar isso adiante, e ampliar, e fazer pequenos acertos, e, né, é maravilhoso. Eu coloquei uma citação aqui do Peirce, e essa citação mostra o que eu pus em cima, que a consideração do Peirce sobre meios de comunicação, ela é muito incipiente. Por quê? Porque os meios não estavam desenvolvidos, o Peirce elaborou tudo na virada, né, do século XIX para o século XX, não haviam sido desenvolvidas ainda as mídias de massa. Então, a evidência das questões de relações midiáticas, mesmo a relação das pessoas, né, com os meios, ainda, né, não estava chamando tanta atenção, e é lógico que ele vai fazer uma conceituação que permite uma ampliação para isso, e o Ellerstrom vai fazer isso de uma maneira magnífica, né? Mas eu acho que, como eu vou comentar, porque ele abriu uma via que os pensadores anteriores não tinham aberto. Então, a citação, assim, eu traduzi assim, de uma maneira bem livre, tá? Diz, quando pensamos, a que pensamento se dirige esse signo pensamento que somos nós mesmos? Ele pode, por meio da expressão externa, que talvez só alcance após um desenvolvimento interno considerável, dirigir-se ao pensamento de outra pessoa. Mas, aconteça isso ou não, ele é sempre interpretado por um pensamento subsequente nosso. Se após qualquer pensamento o fluxo de ideias continua livremente, ele segue a lei da associação mental. Nesse caso, cada pensamento anterior sugere algo ao pensamento que o segue, ou seja, é signo de algo para este último signo, né? Então, vejam como que ele estava pensando, como é que as coisas fazem sentido, né, para a gente, até mesmo antes da comunicação, mas ele menciona, né, isso que o Lars vai desenvolver muito melhor. Claro, os teóricos da comunicação, a partir aí da década de 30, vão desenvolver muita coisa também, né, 1930 em diante, mas ele está pensando no anterior. E, pode passar, o Lars vai perceber, entender e aproveitar isso muito bem, né? E aí eu trago aqui algumas breves reflexões para a gente discutir, né? E espero que isso gere perguntas que sejam desafiadoras para mim também. Eu acho que o Peirce vai destacar essa questão de processos e dinâmicas, o que não estava muito destacado, né, em alguns instrumentais teóricos anteriores, né, havia muito esse estabelecimento de regras e de bases, e ele, como eu
tentei explicar, ele vai sempre trabalhar dizendo, olha, isso está o tempo todo em dinamismo, né? Está o tempo todo mudando. Uma coisa depende da outra e não há um estabelecimento ali de você falar assim, não, agora eu vou fotografar esse pensamento e é isso que está em jogo, porque as coisas estão sempre em jogo de maneira processual. E eu acho que essa ideia de conceber conceitos e ideias de uma maneira processual e dinâmica vão ser muito bem aproveitadas pelo Elliston quando ele fala de semiose e quando ele fala de significação. E eu acho que não seria possível pensar em transmediação, porque a própria palavra já dá essa ideia do processual, se, né, a gente não tivesse ali uma teoria muito ampla que está sempre focando nessa questão do processo, né? Então, como tantos exemplos aqui foram dados ao longo do curso, como que uma coisa ela é impermanente, né? Desde a Miriam até agora a Clara retomou lá o que a Miriam estava falando, quer dizer, você fechou o olho 5 minutos e ao abrir, você pode encontrar uma coisa que muda, mas você mesmo vai olhar diferente, porque você já pensou outras coisas, né? E a revisitação dos mesmos signos pode, e certamente traz muitos elementos. Mais ainda, quando esses próprios signos são dinâmicos, através de meios de comunicação que não eram, né, tão correntes, embora algumas coisas já tivessem sido inventadas ali na época do Peirce. Bom, e a qualificação das mídias, porque se a gente pensar, a mídia nasce e ela se qualifica com o tempo, ela adquire, né, um viés cultural, social, até mesmo ideológico, muito forte às vezes, e então é processual também. Tá? Por favor, Melissa, próximo. Bom, eu também destaquei aqui que esse estudo sobre a percepção, o Peirce ele é muito comentado como alguém, por causa da fenomenologia, preocupado com o processo que leva a gente a conseguir ou não perceber, né? Se você não tem um referente, se aquilo não gera nenhum valor cognitivo, como eu tinha comentado, muito se discute. Será que a gente vai perceber? Não tem valor de signo, não acho que tenha nada para perceber, então, né, talvez passe batido. Mas, como tem a abdução, talvez, né, tenha ali um elemento instigador, até mesmo intuitivo, e o próprio Peirce usa essa palavra, porque ele diz, nem tudo é sensorial, né? É além do sensorial. Então, alguma coisa que te intriga, você fala assim, eu não sei, mas tem alguma coisa estranha ali, né? Em termos de sentimentos, de atmosfera, por exemplo, num ambiente, muitas vezes a pessoa não sabe o que há para entender, nem tem ali um repertório que ajude, mas ela se sente estimulada e intrigada. Então, eu acho que isso é muito importante, né, para todo tipo de estímulo, porque a gente viu como que os meios de comunicação vêm inventando relações, né, como disse a Ana, o cross de todo tipo que acontece, e o Lars se ocupou, né, de tentar destrinchar isso e analisar as várias maneiras, de uma forma muito aprofundada, a partir de vários conceitos do Peirce. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando ele fala de percepto, o Peirce, ele possibilita essa ideia do perceptor, já que ele não desenvolveu muito a ideia, né, da comunicação com o outro, ele mencionou ali na parte que eu li da citação, mas ele está preocupado mais com a fenomenologia, né? E nessa fenomenologia, ele pensa no valor mental, né? No
no Faneron, no fenômeno, né, na terminologia, e é daí que o Lars vai poder pensar em valor cognitivo, né? Porque é o virtual, é o mental, e eu acho que quando o Lars usa a palavra interpretante, lógico que ele está tomando o termo do Peirce, mas ele, a partir do Peirce, vai estabelecer novas relações, vai se perguntar muita coisa, tem até uma parte do livro que ele diz assim, a minha ideia de símbolo, ela se identifica com o interpretante, né? O símbolo, porque ele depende de toda uma elaboração cultural, e, se você pensar, para chegar no interpretante final, você também vai ter que, né, fazer muitas relações, uma complexidade muito grande de deduções e induções. Pode passar. E não, eu coloquei aqui que a ideia das tríades, né, ou mesmo a tricotomia do signo, a tríade do signo, que ele comenta muitas vezes, ela é aquilo que possibilita essa ideia dos modos e modalidades, por exemplo, da representação material e mental, né? Porque a gente vai ter ali no ícone algo que é mais palpável pela similaridade, embora similaridades possam ser também muito abstratas, mas a gente vai deixando algo do mais concreto para o mais abstrato quando a gente vai para o símbolo, né? Porque aí é realmente aquilo que a gente vê acontecer, a simbologia muda de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, às vezes até mesmo de pessoa para pessoa, né? A significação simbólica, que para um é maravilhoso, para outro pode ser um horror. E, então, eu acho que esse tipo de relação entre os teóricos é das coisas mais fascinantes para mim nos estudos. Porque eu estava vendo no outro dia a etimologia da palavra teoria é aquilo que permite ver, né? E eu sempre achei que com a teoria, né, eu vi aqui agora a análise maravilhosa da Clara, como que com o instrumental teórico ela conseguiu ver elementos, né, que o instrumental teórico tinha ali como uma possibilidade, né, uma via de explicação, de entendimento, esclarecer aspectos, às vezes, muito complexos, sem a teoria a gente não conseguiria. Então, eu sempre fui apaixonada por teoria por isso, permite a gente ver coisas que sem ela a gente não veria. É isso, gente. Obrigada.